Agora, falando em remendo institucional, né, que parece que nessa república é sempre na base do improviso, da reação, da terceirização de culpa, do famoso "isso não é comigo", do famoso band-aid ali na fratura exposta, Rafa Macris, do famoso Tilenol ali para um câncer, a gente vai seguir falando aqui do que mais uma vez parece um grande remendo institucional para tentar sanar de uma vez por todas, ou pelo menos começar a cumprir, realmente a tentar apagar a falência moral que representa o escândalo imperdoável envolvendo ali no coração, no centro nervoso do INSS. E também, pessoal, numa audiência da Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, ele veio a público e divulgou que os descontos indevidos da polêmica do INSS, desse escândalo monumental, podem chegar a 4 bilhões de reais. A conta só aumenta. E, de acordo com ele, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas tiveram descontos indevidos. E também, mais uma vez, o número sendo atualizado para cima. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, pediu ao Supremo Tribunal Federal para ignorar o pedido feito pelo deputado mineiro Nicolas Ferreira para instaurar uma CPI do INSS, alegando, óbvio, que não houve omissão qualquer por parte da Câmara dos Deputados na fiscalização a qual eles foram eleitos para realizar nos seus respectivos mandatos. Convence você, Macris? Não convence, Marinho, e é triste ver essa morosidade na Câmara, no Senado. Até alguns parlamentares estão se esforçando aí, mas a gente não vê outros entes da federação com a mesma força, com o mesmo afinco para investigar um crime como esse, que é horrível. É você atacar aquelas pessoas que são mais frágeis, os idosos, que muitas vezes não conseguem identificar um ou outro desconto na sua aposentadoria. Imagine você, idoso, que recebe uma aposentadoria aí de R$ 1.500, R$ 1.700, ser descontado em 100, R$ 200 contra a sua vontade. Isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. Era um tema que devia ser central na discussão e investigação de todos os poderes. A gente sabe que a CPI ela tem uma certa fila, um certo rito para poder ser implementado dentro do Congresso Nacional, mas a gente sabe que também existe a possibilidade de CPMI. A gente gostaria muito, população, eu como brasileiro, queria ver o presidente da Câmara, o presidente do Senado, dando declarações e dizendo, olha, vamos se investigar, vamos fazer de tudo para esclarecer o que houve e punir de fato as pessoas que foram culpadas. Congelar as contas das instituições envolvidas nesse esquema para que a população não pague ainda mais o roubo que aconteceu nos aposentados, porque vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro para pagar essas pessoas. Então, é muito triste, Marinho, o que a gente está vivendo. A gente vê muitas vezes discursos vazios, deputados e senadores falando só para postar um vídeo na rede social, para ganhar os seus likes, para ganhar as suas visualizações, mas a atuação de fato que o brasileiro precisa e quer que essas pessoas sejam punidas, infelizmente ainda não andou. E convenhamos, 4 bilhões de reais, 6 bilhões de reais, um esquema podendo chegar até 90 bilhões de reais, é muita grana. E a gente espera que isso seja elucidado o mais rápido possível. Aninha, só a título de informação e atualização aqui, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas, de segurados e beneficiados já contestaram os seus débitos, pelo menos desde o início de junho, que fique claro, acessando o meu INSS, ali a central de atendimento no 135. E, claro, o governo, pelo menos, alega que já bloqueou cerca de 119 milhões de reais, pessoal, em bens das entidades suspeitas envolvidas e já ressarciram 292 milhões, pelo menos entre 26 de maio e 6 de junho. De é um 4 começo. para 119, é um começo, né? Mas, pelo amor de Deus, exatamente. Repita, David, e vamos com a Aninha. Não, de 4 bilhões para 119 milhões, eu estou falando de 4 bi de bananeira, né, que você diz, para 119 mi. Ou seja, falta muito. Falta uma maratona e já pelo menos deram uma engatinhada. Eu queria só atentar a nossa audiência como as pautas se relacionam, né? Porque a gente estava aqui agora há pouco comentando como o governo não faz a autoavaliação de que precisa cortar seus gastos. E aí a gente vem discutir algo gravíssimo como essa questão do INSS, em que o governo já assumiu que vai ressarcir a todos os prejudicados, independentemente de todo o restante. Mas aí, veja, ele sequer pretende
se aprofundar na investigação, ou os parlamentares em geral estão se omitindo com relação a essa investigação da maneira como ela deve ser feita, sendo que para o governo, pelo que nós estamos apurando aqui, temos um rombo de 4 bilhões menos 120 milhões. Ou seja, a gente está gastando mais de 3 bilhões de reais para consertar algo muito errado que alguém fez durante os governos. Eu não estou falando só desse governo Lula, porque isso começou no governo anterior. Mas, de todo modo, a gente está aqui discutindo um gasto de mais de 3 bilhões de reais que o governo vai ter. Por quê? Porque não fiscalizou adequadamente aqueles que deveriam receber benefícios, ou não fiscalizou adequadamente quem estava contraindo empréstimos clandestinos. É estarrecedor que a gente esteja discutindo aumento de impostos, quando, na verdade, a gente poderia estar economizando muito dinheiro apenas por fiscalizar e fazer o que se espera de um governo. E veja, mais uma vez eu repito, estamos falando da camada mais vulnerável da nossa população, que são os nossos aposentados. E esse é um problema generalizado no Estado brasileiro, né? A falta de avaliação de política pública, a falta de rigor com a qualidade do gasto e a falta, no fim das contas, de respeito com o dinheiro do pagador de impostos, o dinheiro do cidadão brasileiro, o dinheiro do aposentado, o dinheiro do pensionista. Ou seja, na hora de cobrar impostos, o governo é implacável. Na hora de gastar o nosso dinheiro, aí é farra do boi. E não à toa gera-se todo esse tipo de desvio, de roubo deliberado do dinheiro dos aposentados, porque não há respeito verdadeiro ao contribuinte no Brasil. E quando de eventuais líderes, membros e representantes do governo começarem a clamar, bradar por aí, dizendo que a fraude acabou, a sangria está estancada, meu amigo, a sangria só vai estar estancada, a hemorragia só vai estar finalizada quando tiver o ressarcimento total, integral, garantido até o final de 2025, no mínimo. E não uma promessa pela metade, né, David? Não, sem dúvida, Marinho. Agora, quando o Rafael Macris bem trouxe aqui sobre a CPI, muitas vezes a gente vê uma espetacularização em relação a esse tema, onde os parlamentares estão mais preocupados em relação a fazer cortes para as redes sociais do que propriamente investigar e ter uma efetividade sobre as ações. Desde o momento onde começou a se discutir a possibilidade de CPI, ou até mesmo CPMI, né, seja ela mista ou até mesmo só em uma casa, houve então uma guerra de narrativas. Mas começou lá atrás, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começou na gestão do Temer, até mesmo alguns cogitaram. Outros falaram, mas aumentou nessa gestão atual do Lula. Então, tudo isso vai ganhando um contorno sobre narrativas e pouca efetividade sobre o que a gente vai fazer para resolver isso. Porque quando a gente tem uma transparência em relação à gestão do órgão, aí a gente consegue avançar na proposta. Agora, quando a gente fica nessa questão de quem efetivamente começou e quem aumentou esse déficit, né, ou esse rombo no INSS, que é a grande preocupação. Então, acho que a gente deveria ver mais assim, como que a gente pode fazer para não ter mais esse gênero de problema e de que maneira que a gente pode avançar para punir aquelas pessoas que promoveram os desvios. Porque as instituições já são conhecidas, até o Volney Queiroz, ele falou sobre essa questão de quais são as principais que receberam reclamações, as principais instituições, né, que promoveram esses desvios irregulares por parte do INSS. Meu amigo, se a gente não tiver a restituição imediata dos valores, fim definitivo, eterno, desses descontos clandestinos, sorrateiros, e também, é claro, é uma resposta para essa geração que construiu o nosso país, pessoal. Aí realmente vai ser mais um episódio trágico desse remendo institucional que sempre foi a praxe no nosso país, e a gente há de ver esse dia mudar.